Essa complexidade ela pode ser observada assim. Ela pode ser observada pelo fato de que nós podemos ter um impulso de corpo e ter uma posição de mente diferente. Por exemplo, a nossa mente diz, coma tal coisa. E a gente vê dentro de nós um impulso diferente. Então a gente começa a descobrir que nós temos níveis variados de operação dentro daquilo que nós podemos chamar de eu, dessa estrutura. Então nós começamos a observar isso. Aí surge esse aspecto de corpo. Tem um aspecto de energia também. A energia comanda a nossa atenção, comanda o nosso movimento. A gente pode achar que a gente deveria limpar a casa, mas a gente não está com vontade nenhuma de fazer aquilo. Ou seja, não tem uma energia efetiva para mover aquilo. Então a gente descobre, o nosso corpo é comandado pela energia. A energia sustenta. Mesmo a sensação de peso de alguma coisa depende da energia que a gente está aplicando. Vocês estiveram doentes por alguns períodos, vocês talvez se lembrem de como era difícil subir uma pequena escada, subir pequenas coisas, como era difícil de levantar, assim, sentar. Vocês ficaram doentes por meses ou por anos, vocês vão ter a maior surpresa, de repente vocês sobem coisas que antes eram muito difíceis. Agora vocês levantam coisas que eram difíceis. Então, quando vocês olhavam para aquilo, aquilo já era naturalmente difícil, mas agora não é difícil. Então a gente começa a observar como o aspecto da energia termina condicionando o corpo de uma forma muito profunda. Então, a energia ela comanda a nossa capacidade de ação. Para as crianças, mesmo para os jovens, independente deles terem força no corpo, às vezes certas coisas são muito difíceis. Por quê? Porque eles não têm o domínio sobre a energia. A energia deles flutua. E assim, se eles vão fazer alguma coisa, a energia flutua, eles não conseguem chegar ao fim daquilo. Aquilo é muito penoso, muito difícil. Uma pessoa que tem a mente mais estável e a energia estável, ela vai, cumpre aquilo tudo e chega, sai do outro lado. Então, o domínio sobre a energia é um ponto crucial. Ainda assim, nós vemos, aliás, além do aspecto de energia, nós vemos também o aspecto da mente. Então a mente ela pode raciocinar coisas, chegar à conclusão sobre as coisas, tomar decisão sobre coisas, tomar decisão sobre ações que precisam ser feitas. A energia pode acompanhar ou não. Então nem sempre a energia acompanha a mente. Às vezes a energia e a mente se opõem. É como a pessoa resolve, ela acha que tem que estudar medicina. O pai acha que aquilo é importante, a mãe acha que é importante, a pessoa acha que então tem que estudar medicina. Mas a energia dela não se move. Aí a pessoa tem um problema, né? Ou a pessoa achou que devia fazer um curso, faz o vestibular, passa no curso, aí nos primeiros 6 meses de aula, o que é muito comum, a pessoa não vê aparecer energia para seguir estudando. A pessoa entra em crise e abandona aquilo, né? Então, se a pessoa não queria, por que ela fez o vestibular daquilo? Por que ela entrou naquilo? Não é uma questão de mente. Se a gente vai olhar, a mente justifica aquilo, ela sente que tem que fazer isso. Mas a energia pode não acompanhar. Então é muito comum um nível de desistência elevado nos primeiros 6 meses dos cursos, né? No curso que eu fiz, assim, na física, nós éramos 60 alunos e ao final 6 se formaram, sendo que 5 da turma original e 1 que veio de fora ainda. Ou seja, uma super desistência.
Por que as pessoas desistiram, né? Então elas têm uma visão de mente, elas vão fazer as provas e o olho começa a perder o brilho. Ela vai perdendo e desaparece. Se a pessoa vai estudar uma língua, também muitas vezes acontece isso, né? A pessoa começa a estudar, aquilo daqui a pouco se entorta e desiste. Ou não consegue render, ainda que ela vença o curso inteiro, não consegue aprender. Aí a gente vê assim, por exemplo, se a pessoa vai fazer um curso de imersão num outro lugar, num outro país, né? A pessoa está imersa naquela língua, ela tem que dar conta daquilo, ela aprende rápido. Enquanto que um curso onde a pessoa vai até a aula, que tem o material didático, tem os colegas, tem o professor, tudo aquilo não anda direito, né? É assim. Então, a gente observa esse aspecto da energia comandando essas ações e também a gente observa o aspecto da mente, por vezes, contraditório ao aspecto da energia. Agora, de modo geral, no budismo tibetano, esse aspecto de corpo, energia e mente, ele está descrito extensamente. Corpo, fala e mente, corpo, energia e mente. Então, falados de modo extenso. E os outros fatores que eu vou descrever agora, eles são muito mais raros. Eles são falados quase de modo indireto. Mas são de grande importância. Então, um dos fatores de grande importância é justamente a noção de mandala, que é uma noção que está associada também ao que a gente chama de paisagem, né? A paisagem, as terras puras e as mandalas, elas têm uma característica de serem fatores envolventes que operam em torno da mente. Esses fatores são de grande importância. Eu vou começar citando as fontes disso, né? Nós vamos olhar, por exemplo, o aspecto de paisagem. Então, através de exemplos é mais fácil entender. Então, nós estudamos os 6 reinos. Os 6 reinos são 6 paisagens. Eles não são mandalas nem terras puras. Eles são paisagens. Ou seja, eu estou na paisagem dos infernos, o reino dos infernos. Quando eu olho em volta, eu me sinto amedrontado. Por exemplo, se eu estivesse aqui nesse momento, na paisagem dos infernos, eu olharia para vocês, todos vocês olhando para mim. Eu digo, a minha chance é pequena de escapar daqui. Como é que eu vou fazer? Aí, se eu quisesse escapar, eles me pegam. Alguém fecha a porta ali, eu tento saltar pela janela, estou perdido. Tem um grandão ali na porta. Estou liquidado. Além do mais, por que estão todos eles olhando para mim, se não para me pegar? A gente pode pensar, isso é uma crise psicótica, né? Mas não é o caso. A gente não precisa de uma crise psicótica. A pessoa está olhando calmamente pelo reino dos infernos. Então, pega uma pessoa que está em crise psicótica, bota sentada num lugar desse, e todo mundo olhando para ele vai fazer assim, vai saltar pela janela e sair correndo. Então, esse é o reino dos infernos. Agora, o reino dos infernos não é um pensamento. Assim, eu estou nos infernos. Não é assim. Não precisa do pensamento, eu estou nos infernos. O reino dos infernos, ou as paisagens, comandam a imaginação da pessoa. A pessoa bate os olhos sobre as coisas, tudo ganha sentido desse modo. E a energia também é comandada desse modo. Então, quando vocês estão olhando alguém
numa crise psicótica, a pessoa está numa crise de paisagem. Essencialmente isso, né? Causada por várias coisas. Todos nós temos estruturas kármicas. Essas estruturas podem produzir aspectos psicóticos. Assim. Num sentido amplo, eu também não quero preocupar, né, seguir com as más notícias, né? Nós estamos em meio a uma crise psicótica tranquila. Assim, crise psicótica que não se refere ao reino dos infernos, mas é uma crise psicótica humana. Assim, né? A gente acredita que, fechado na nossa cabinezinha do navio, a gente salva o navio. Assim, né? Sereno. Assim, né? Então a gente pensa que é possível nós ficarmos dentro de uma visão estreita, sem nem perceber que é uma visão estreita, e isso pode produzir diferenças, né? Um avestruz, eu nunca vi, né? Esse diz que o avestruz enfia a cabeça dentro de um buraco quando está com medo. A gente pode imaginar que o avestruz está numa crise psicótica também, né? Ele tem um medo, enfia a cabeça ali e pensa que está o problema resolvido, né? Pense, né? Assim, então não dá, né? Quando nós, por exemplo, olhamos para esse lugar aqui, a gente diz, isso aqui é um templo, isso não é uma crise psicótica, isso é um estado psicótico, assim, separar assim, entre crise e estado, né? Isso aqui é um estado psicótico. Então, na visão budista, todos nós estamos em estados psicóticos. Essa é a notícia que eu queria trazer para vocês, o aspecto sutil da realidade, enfim, é esse. Então, todo mundo... Por quê? Porque nós vemos realidades dentro de espaços limitados da mente. Nós temos experiências limitadas de realidade. A gente não sabe de onde é que elas brotam. A gente não tem clareza sobre isso. A gente simplesmente está ali dentro. Uma pessoa, por exemplo, num estádio de futebol com a bandeira do seu time, né, odiando os outros e mostrando a bandeira depois do gol, né, e querendo intimidar o outro, isso é um estado psicótico. Pode não ser uma crise, mas é um estado, né, quase em crise. Quase em crise. Então, essa condição que determina uma percepção da realidade, impulsiona a nossa energia, baliza o raciocínio da mente, isso é a paisagem. Então nós temos, na descrição budista, temos 6 estados alienados, 6 estados psicóticos, 6 reinos. Só o fato de que são 6 já nos introduz a noção de condições psicóticas, né? Porque se fosse um seria a realidade, mas são 6. A pessoa pode estar aqui, ou pode estar ali, ou pode estar ali, ou pode estar colar. O que é isso? Loucura. É assim. Desses estados, nós vamos considerar que alguns são especialmente perturbados, como os reinos famintos e os infernos. Então, os seres humanos, eles não se dão bem com os seres famintos, nem com os infernos. Aquilo fica um pouco assim, né? Mas, eventualmente, os seres humanos também podem olhar o reino dos deuses como um reino psicótico também. Eles podem achar que é. Por quê? Porque são pessoas que têm mania de grandeza, estão se achando, estão achando isso ou aquilo, vivem numa realidade que a linguagem não fica direita com os seres humanos acham eles qualquer coisa assim, né? Então aqui eu estou trazendo os 6 reinos como um exemplo de paisagem. Aí nós estamos dentro do reino humano. As características do reino humano se estabeleceram, ou seja, eu tenho aspirações de fazer coisas, eu trabalho de forma regular e causal para obter resultados, eu vou indo assim. No entanto, essas características, elas não descrevem tudo. Nós temos condições particulares de cada um. A gente poderia dizer assim, existe o reino psicótico brasileiro, o reino psicótico gaúcho, o reino psicótico de Viamão, o reino psicótico do SEB. Né? Ainda assim, aqui dentro nós temos
estados particulares de cada um. Cada um está vivendo um tipo de realidade, um tipo de coisa. Como é que a gente sabe que isso é um estado? A gente sabe por quê? Porque passa um dia, uma semana, um mês, aquilo muda completamente. Muda completamente. Então algumas pessoas, vamos dizer, algumas pessoas elas se decidem a fazer certas coisas, daqui a pouco elas mudam, daqui a pouco elas pensam de um outro jeito, aquilo vai indo para cá ou para lá. A paisagem vai mudando, não é o pensamento que muda, os referenciais mudam. É como se a pessoa trocasse de jogo, ela está jogando xadrez, vai jogar damas. É uma outra coisa. Então é possível nós fazermos essas transições e fazemos o tempo todo. Logo, é muito necessário que a gente entenda que nós operamos com o corpo, com a energia, com a mente, com a paisagem. Essa descrição de paisagem, ela diz respeito a uma experiência comum. Ou seja, quem está nos infernos descreve o mundo ao redor como um aflitivo. Quem está no reino dos deuses descreve o mundo ao redor, que pode ser igual, como um reino maravilhoso. Quem está no reino dos seres famintos olha para os outros imaginando que os outros vão oferecer alguma coisa para eles. Uma sensação de carência. Quem está no reino dos semideuses olha para os outros no mesmo entorno e vai reconhecer gente competindo. E assim por diante. Né? Então, nós temos essa experiência de que parece que o mundo externo é de um certo jeito. E por isso nós nos comportamos de um certo jeito. Agora, a própria sensação de que o mundo externo é de um certo jeito, isso já é a paisagem. Inicialmente as pessoas não se dão bem conta disso, porque elas não entendem a coemergência, não entendem a sabedoria do espelho, não entendem como o mundo interno ele surge como uma aparência externa. Eles não entendem isso. Então parece que é apenas o mundo externo. Eles podem ficar confusos. Às vezes na própria linguagem isso surge. A pessoa diz: eu pensava que as pessoas eram de um certo jeito, agora me dei conta de que elas são de um outro jeito. Eu às vezes eu estou lá, eu acho que eles são, eu tenho uma experiência muito aflitiva com eles. Mas agora essa experiência aflitiva tem se reduzido. A pessoa pode dizer isso, né? Ela pode analisar esse fator. Mas é muito comum a pessoa descrever as suas aflições como se tivesse uma origem concreta na aparência do mundo externo. Por isso vem a noção de paisagem. Paisagem é como aquilo que tu descreve. Dentro dessa noção de paisagem, se a gente quiser ajudar as pessoas quiserem se ajudar, elas poderiam ser avaliadas pelo que elas veem ao redor. Então, se as pessoas veem os infernos, elas estão no reino dos infernos, literalmente, porque até mesmo elas descrevem, elas olham em volta e descrevem o inferno, onde é que elas estão? Estão nos infernos. Agora é muito interessante nós podermos descrever esses vários mundos condicionados, né? E também observar como essas experiências elas podem mudar. Assim a gente desenvolve uma compreensão melhor do que significa paisagem. De modo geral, nós não temos uma capacidade de trabalhar esse nível das paisagens, né? A gente simplesmente está imerso dentro disso e nem reconhece. Quando a gente não entende a paisagem, o que acontece? A pessoa usa mente e corpo, o que quase sempre elas vêm.
Quebrar com o quê? Um banco de madeira? Isso, ela pegou um banco de madeira e quebrou a parte do Fusca, da frente do Fusca todo. E não parava, ela não parava. E assim, eu tive uma reação nervosa, uma crise de riso, e depois uma parente dela veio, pegou ela e levou lá para dentro. Então assim, foi um momento dos reinos, dos infernos dela, que ela me meteu no meio da viagem dela. O que é que eu tenho, qual a minha participação nisso? Se eu estou quieta, chega um ser desarvorado, né? E dá um tiro. Né? Mesmo que eu esteja meditando lá e caia uma granada, eu tenho uma participação nisso. De modo geral, a pessoa tem experiências dentro de paisagens, né? Ela pode ter outras experiências, né? Mas seja o que for que acontecer na frente, a pessoa pode, ela tem a liberdade de, movendo esse nível, ela ressignificar tudo. Ela pode ressignificar as coisas. Então, por exemplo, os bodhisattvas, eles são os melhores seres para a gente atacar, porque eles de modo geral são pacíficos, né? Então as pessoas do SEB todas são ótimas para serem atacadas, assim, porque todo mundo pacífico, assim, né? Então é atacado, a gente pensa, que boa oportunidade que eu tenho de encontrar você. A senhora está nessa crise de nervos agora, a senhora atacou a pessoa certa, eu vou lhe cuidar, né? É isso. Então aí aparece um bodhisattva, né? E assim por diante. Nós podemos ir escolhendo esses panoramas. Por exemplo, se eu estiver no reino dos infernos, pode ser que dê um surto e a gente mate a mulher, né? Que provavelmente seria justo, né? Agora, se eu estiver no reino dos seres carentes, vou dizer, eu ainda nem terminei de pagar meu Fusca, agora está todo quebrado, devo ter que fazer prestação para consertar o Fusca. Pense, né? Por que não bateu no outro carro aqui, bateu no meu aqui, né? É assim. Se a pessoa estiver no reino dos seres indiferentes, a pessoa liga o Fusca e vai embora. Isso eu resolvo de um outro jeito. Se estiver no reino humano, a pessoa olha para o relógio e diz, agora eu tinha que estar em certo lugar, eu vou. Se estiver no reino dos seres competitivos, a gente olha para aquele ser assim, mede ela, o que vem de baixo não me atinge. Já arranca, já derruba ela, vamos embora. Se estiver no reino dos deuses, é um pouco mais. A pessoa pensa, já vou deixar o Fusca aqui, vou na concessionária, vou comprar um outro carro, porque isso aqui nem me toca, né? Isso aqui não tem problema nenhum, assim, né? Ainda eu teria um incômodo que é retirar o carro daqui, né? Mas isso aqui eu peço para os advogados virem aqui e resolverem isso, porque eu não vou me incomodar com isso, com certeza, né? Essa senhora chegou no lugar certo, né? Eu rezo por ela. Vai embora, né? A pessoa faz assim, aí passa um táxi, a pessoa entra ali, o táxi vai flainando, assim, tudo resolvido, né? E se é reino dos deuses mesmo, a pessoa faz assim, é um amigo que chegou ali. A pessoa entra, vai com ar-condicionado, vai embora. Tá certo que esse meu Fusca era um Fusca de colecionador, né? Mas tudo bem, eu compro outro, não tem problema. Então, reino dos deuses, o Bodhisattva diz, a senhora chegou no momento certo, bateu na pessoa certa, eu vou lhe ajudar. Aí a pessoa pode usar várias ações, né, para ajudar, assim. Mas essencialmente a gente tem recursos, né? Mas quando nós estamos presos em avidya, brota uma paisagem, que a gente não escolhe, ela simplesmente brota. Aquela paisagem dá um sentido de realidade a tudo que está na nossa frente. E nós temos um impulso de energia, de mente para fazer o que tiver que fazer. Ali. Assim. Então é isso. Agora, um praticante, ele também ele dá uma olhada, assim, dá uma parada e pergunta, ó Jesus Cristo, quer dizer, ó Guru Rinpoche,
por que aconteceu isso comigo? Né? O que eu fiz? Qual é a minha conexão? Aí eu lembro da Albânia, que tu conhece, né? A Albânia diz, se tem algum louco por perto, ele vem para mim. A Albânia tinha essa percepção. Eu acho que ela é muito verdadeira, sabe? Porque é como se a Albânia tivesse uma eletricidade, né? Tu olha para ela, a Albânia, ela tem uma eletricidade, ela vira para cá, vira para lá. Aí se tem um louco, ele olha para ela, ele está magnetizado, né? Ela rompe qualquer coisa, assim, de qualquer verniz que ele ainda tenha, né? Ela olha para ela, ela e ele vai direto. Aí aparece os loucos para ela, assim. Talvez porque ela é psicóloga, mas eu prefiro pensar que é de um outro jeito, né? Eu nunca disse isso para ela, né? Eu imagino que ela deva estar vendo. Eu acredito que é um aspecto elétrico.